Fala galera, tô eu aqui mais uma vez para um vídeo inédito de um assunto, cara, que é um assunto que tá saindo em todos os jornais, televisão, Jovem Pan, até o Pablo Spyer falou, fez um vídeo sobre isso, Lucas, né, nem fale, né, nosso deputado, enfim, muito badalado, que é o assunto de que quase a metade da população adulta brasileira está inadimplente. Vamos lá? Roda a vinheta. Muito bom! Então, como eu disse, eu vou falar hoje desse assunto que tem chocado a gente, falando aí dos 70, 75. Esse número é um número, segundo as pesquisas, inédito, né? A Serasa já fala desse número há muitos anos, né? Deve estar nos 80 milhões já, a Serasa. Mas hoje nós vamos falar aqui com uma galera super especial. Eu chamei aqui para bater um papo comigo, grande amigo, parceiro, foi meu presidente quando eu trabalhei na Equifax, Paulo Melo. Vou chamar ele aqui e apresentar ele, que todo mundo já conhece, na verdade. Paulo, obrigado mais uma vez aqui da tua presença. Muito bom, Tama. Estamos juntos aí mais uma vez para ver se a gente desenrola o que está acontecendo. Isso aí. E para completar, o próprio Paulo convidou aqui também uma pessoa que eu conheço, encontro aí sempre lá no CMS Club, que é o cara do SPC Brasil, Ronaldo Guimarães. Eu vou passar. Boa tarde. Muito bom. Boa tarde, Ronaldo. Cara, inaugurando aqui o Tabelando, você, né? Já tínhamos falado várias vezes de você estar aqui participando com a gente. Finalmente chegou a hora. Vamos lá. Vamos lá. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Tambellini. Boa tarde. Boa tarde. Bom, gente, eu sempre peço aí para vocês fazerem um resuminho rápido aí de vocês. Se você, o Paulo já é meu sócio aqui, como eu disse, mas vale a pena aí. Ronaldo, queria que você fizesse uma introdução sobre você, até o próprio SPC, o que é o teu grande desafio hoje, e o Paulo falar um pouquinho também. Bem, eu cuido da Superintendência de Vendas do SPC Brasil. Nesse ano, um pouco mais focado nas contas ultra estratégicas. E o SPC Brasil é um bureau de crédito que existe há 70 anos no mercado, né, opera aí todas as soluções, desde a prospecção até as análises de crédito e risco, fraude, etc. E temos certeza que podemos apoiar as empresas em todas as fases do ciclo de negócios delas. Muito bom, bem legal. Paulo, com você. Bom, eu estou junto com o Ronaldo, estamos trabalhando junto aí num projeto, é meu companheiro do dia a dia aí, né? E a gente está fazendo os aprendizados mutuamente, acho que isso é muito importante. Bom, eu já passei bastante na minha vida profissional, né? 28 anos de IBM, depois Equifax, depois Serasa, e agora eu estou dando consultorias no mercado e um trabalho muito específico junto com o Ronaldo lá no SPC Brasil. Muito bom. Bom, vamos começar com esse assunto aí. Eu fiz um vídeo aí com duas pessoas do grupo que chama Melhores Práticas, né, que eu tenho, que compartilha indicadores. E aí a gente estava falando sobre o grupo, aí o Juan Agudo, da DMK, falou, sabe, Tambelini, eu estou achando que o pessoal está muito deprimido, porque a situação está muito complexa. E é o que a gente vê, né? Eu comentei na introdução do vídeo aqui que esse assunto sobre a inadimplência tomou um corpo muito grande, né? Que a gente ouve em tudo que é lugar, televisão, jornal. Cara, e a gente tem aí uma pesquisa da CNDL, do SPC Brasil, falando sobre essa questão, vem sendo sempre acompanhado mês a mês, isso, né, Ronaldo? Que hoje praticamente a metade da população adulta brasileira está inadimplente. Cara, a gente já viveu e vai viver, né, sem dúvida nenhuma, momentos difíceis, momentos de inadimplência alta. Quando a gente olha, Bacen não é o nosso pico,
mas é um momento preocupante, né? Principalmente pela concorrência aí, a gente vai falar um pouco disso. Mas, cara, a gente pode dizer aí que a gente tem um recorde hoje em termos de clientes negativados, Ronaldo, Paulo? Sim, a gente está falando ali de um montante, pelas pesquisas do SPC Brasil, de 70 milhões de consumidores, né, que estão aí dentro do banco de dados negativados, com um crescimento aí, Tambellini, de 4,59%, quando a gente olha o dado entre abril desse ano comparado com abril do ano passado. Tá? Entendi. E assim, esse seu... Paulo, desculpa, pode falar, pelo amor de Deus, por favor. Não, vai em frente. Eu ia comentar alguma coisa, mas talvez você coloque esse ponto, vamos deixar um pouco mais para frente. Não, eu ia falar que a gente está realmente com esse momento aonde a gente, cara, o cenário ele é complexo, né? A gente sabe que cada vez mais a gente briga para as empresas trabalharem suas taxas de aprovação, porque, cara, toda empresa vive de crédito, né? E o crédito é uma ferramenta importantíssima para a gente poder ter o crescimento do país. Nessa pesquisa, em outras, né, tem inúmeras pesquisas, tem uma até aqui que foi feita pela Pascoaloto também, bem interessante, que aí cita até o cartão de crédito, né, como um dos instrumentos de maior endividamento. Eu não sei se a pesquisa do SPC traz isso também, Ronaldo. A pesquisa do SPC mostra que o maior ofensor da questão do endividamento é o segmento de serviços. Né? Então, respondendo ali por uma camada considerável das inadimplências que estão ativas. Né? E aí a gente naturalmente entra aí cartão de crédito, financiamentos, etc. Legal. E assim, né? O que a gente percebe? Queria discutir um pouco com vocês. O que a gente percebe como, cara, o que hoje está pior? Porque a gente tem um desemprego, sem dúvida nenhuma, que é preocupante. A gente tem uma renda que não é uma renda hiper qualificada em termos de comparativos entre países, né? E eu acho que esse é um ponto crítico. Mas a situação hoje é tão diferente como ela foi no passado. Quer dizer, o que a gente pode destacar que a gente está vivendo para ter esse recorde de inadimplentes hoje? Só, se o Ronaldo permitir, eu vou colocar agora já alguns pontinhos também. Por favor, Paulo. Vontade, nós falamos do... Tambellini, você comentou dos números no passado, etc. Eu lembro uma vez que nós conversamos em cima da pesquisa do SPC Brasil e CNDL, os números não estavam muito diferentes. Então, e não relevante positivo, mas relevante negativamente. E quando a gente vê nessa pesquisa que a reincidência está em 85%, preocupa mais ainda. Apesar do cartão de crédito, da BET, etc., quem já está negativado dentro do conceito da reincidência, que é alguém que não pagou dívida e no mês de abril recebeu outra negativação, ou quem já pagou a dívida, e eu até brinquei no início do programa Desenrola, que surgiu para resolver ou para minimizar esse impacto, nós vimos que não adiantou. Que tem gente que pagou dívida e voltou agora em abril a receber negativação. Então, esse é um problema muito mais sério que tem que ser trabalhado de uma maneira muito mais diferente do que a gente trabalha hoje. Como você falou, as empresas todas, e cada vez mais elas recebem informações para aumentar a sua taxa de aprovação. Mas o crédito, ele não é por si só, sozinho, porque o ambiente externo, ele modifica. A própria entrada das BETs, né, do conceito, do processo BET, ele tem trazido, e nós temos visto até pessoas, né, aposentadas ou que recebem Bolsa Família jogando na esperança de vir ganhar e resolver seus problemas. E pelo pior, está piorando os problemas. Então, é alguma coisa que eu não sei qual seria a solução, mas até o Ronaldo vai colocar a visão dele, você também, Tambellini. Mas é algo diferente do que a gente faz há 10, 15, 20 anos.
Paulo, eu acho que essa questão social, ela tem um impacto muito, muito forte na nossa economia. E interessante também pela pesquisa, né, a gente vê aqui que o ticket médio, né, aqui pela pesquisa do SPC Brasil, dessa operação, já falando de mais de R$ 2.000, né, de ticket médio de dívidas. E apesar, por exemplo, que a inadimplência venha por uma questão de, em poucos casos, né, por um esquecimento, por alguma falha pontual, né, a gente sabe que esse é um problema que está crônico. As dívidas, elas são dívidas, na grande maioria, entre 3 e 4 anos, né, de vida, ou seja, de tomadas. Então, a gente está falando de dívidas que foram ali, provavelmente, tomadas, na grande maioria, na saída da pandemia. Né? Acho que esse é um ponto também importante para a gente considerar, que a gente tem visto uma crescente nessas dívidas, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. É isso que eu Tá? ia falar, também é É um dado jurídica, né? interessante. Exatamente, né? É uma questão interessante e que mostra, por exemplo, que se o consumidor conseguiu sustentar, né, o pagamento dessas dívidas até esse momento, né, mostra que esse momento agora, que já é teoricamente uma reta final para o pagamento, ele está ficando cada vez mais difícil. Pois é. E talvez entre essas questões sociais que o Paulo traz, né? Ou seja, a Bet como sendo um atrativo, né, para a diversão, mas ao mesmo tempo uma tentativa de solução para o pagamento das suas dívidas, né? Exatamente. E eu acho que a gente se fala muito aí, teve muita discussão sobre na CPI das bets, o quanto que o influenciador acaba incentivando a população comum a ingressar num processo desse, achando que vai ganhar dinheiro. E é complicado realmente, né? Mas assim, eu acho que aí é a discussão que eu já vivi há muito tempo atrás, que é o marketing em si, né? Quer dizer, pô, cara, o cara faz programa numa televisão. Eu, que sou o cara lá, de repente, que tem uma televisão ainda pequena, vejo uma propaganda de uma televisão de 75, vejo que o meu vizinho, meu irmão, meu primo tem uma, eu vou querer comprar também. Como é que eu vou fazer? Eu vou querer pedir crédito, eu vou me endividar. Porém, e a Bet, eu acho que é um pouco disso também. Ah, eu vou brincar, eu vou, de repente, ver a oportunidade para eu ganhar. Eu acho que tem uma questão que é educação efetiva, financeira, que a gente tem um problema crônico no Brasil. Agora, Assim, pode falar. desculpa, também, a gente Não, colocar a vai lá. Beth só apenas como vilão também é muita pressão em cima, né? Também Que a acho. gente vê que tem exatamente esse ponto que você traz a respeito da educação financeira, não deixa de existir. Também a gente tem que lembrar que cada vez mais os jovens estão tendo acesso aos meios digitais e os meios digitais estão gerando mais facilidade. E Sem quando eu falo dúvida. jovem, não estou falando necessariamente de adolescentes, né, Não, comprando. não, é Eu estou falando 29, de fato de 40. jovens, né, jovens. Mas a gente também tem que considerar, sim, né, o aperto relativo à questão tributária, o aperto, né, ao consumidor relativo à inflação, né, porque é notório, né, o custo de vida está Tá. altíssimo, né, a gente sente isso na pele, seja na questão de alimentação dentro e fora de casa, ou seja, supermercado, restaurante, né, lazer, ou seja, absolutamente a gente tem ali uma pressão orçamentária muito grande e que provavelmente os dissídios coletivos, que obviamente você tem uma população menos seletizada, né, mais autônoma, mas você não tem dissídio, você na verdade precisa ali ganhar o dinheiro em cima da própria economia, né, do desempenho da economia. É isso aí. E aí a questão é, né? Quer dizer, eu sou um cara que eu tenho todas as críticas a tudo que eu vejo aí. Eu acho que a gente tem que ter realmente um papel de crítica, mas eu tenho sempre aquela filosofia de que, cara, não adianta a gente ficar esperando de governo, a gente tem que fazer o Não. nosso, a gente tem que trabalhar, mas a gente está vivendo um momento crítico, né? A gente falou aí de inflação, né? Custo de vida,
tributos, né? Tudo isso. E eu não sei, eu sempre vejo, e eu tenho falado muito, cara, eu sou um cara que trabalhei desde o começo da minha carreira em crédito em cartão de crédito. Cara, eu sei o quanto que o cartão de crédito é uma ferramenta poderosa, mas hoje o cartão de crédito acaba sendo o complemento da renda do cara, né? Porque o cara ganha 1.500 e ele tem mais 500 de limite e ele vive, e aí é 500 se fosse um cartão só, mas ele tem 5. Exato. Né? A gente, assim, Tabelina, a gente falar sobre cartão e a gente comparar, né? Eu entrei na faculdade, ainda vivia ali o sonho entre ter um talão de cheque, mas também o cara me apresentou um cartão de crédito. Cara, aquilo era algo para poucos, né? Hoje, na verdade, é absolutamente uma enxurrada de crédito para o consumidor e ter educação para lidar com isso é absolutamente diferente. Exatamente. Eu lembro que quando eu era moleque, comecei a trabalhar com crédito, meu sonho era ter um American Express, né? Pô, cara, que aquilo era cartão na época, né? Pô, aí o dia que me falaram, que me mandaram que eu já estava num nível, fui rejeitado umas 5 vezes. Aí, quando um belo dia me ofereceram o cartão, que eu já estava com uma renda melhor, eu falei, não, agora eu não quero. Mas é verdade, cara. Você tinha lá o talão de cheque como primeiro. Uma renda melhor do que da América, para poder ser aceito para a América. Então, mas, exatamente. Enfim, acho que só confirmando, né, Tamba e Ronaldo, claro. Esse problema no cartão de crédito não é algo que está acontecendo hoje, quer dizer, hoje se ampliou muito mais. Mas eu lembro antes da pandemia, casos que aconteceram há 3, 4 anos antes da pandemia, de instituições darem vários cartões de crédito, dando limite de R$500. Esse R$500 que foi comentado. E o cara tinha 1.500 na mão, 2.000 na mão. E ele somava isso como salário. Né? E a gente continua usando. Quantas vezes você pega e vê qual é a melhor data para eu comprar para jogar lá para frente esse pagamento? Opa! E aí, igual o cheque especial também, acaba sendo o salário, né? E se você... Quando você vê a facilidade também, né, Paulo, das wallets, né? O cara tem lá R$500 em uma, 1.000 noutra, 1.500 na outra. Você vai jogando, você vai usando isso e deixando para frente. A hora que perde o emprego ou tem algum problema de saúde, alguma coisa, você começa a ter problema. Ou o próprio descontrole mesmo, né? Que vai chegar uma hora você não está vendo o que você está fazendo. Uma parada rápida agora para dar destaque a nossos patrocinadores. Queria dar destaque à Assertiva, mais que inteligência e dados, soluções integradas para o seu ciclo de negócio. Se você precisa de soluções para crédito, prevenção à fraude e cobrança, conheça a Assertiva. Tem muita coisa interessante para você utilizar de lá. Grande abraço para o Ederson. Eu costumo dizer que a gente aprendeu a ter crédito com o carnezinho. E o carnê era físico. Quando você pagava uma parcela, você olhava e sabia que faltavam 10, 9. Era físico aquilo. O cartão, esses meios todos, você passa o cartão, cantou, pronto, tá lá. Você não consegue, a população. E eu, durante muito tempo, também sempre fui um cara que passou o cartão, cara, eu nem sei direito, nem sabia direito quanto é que eu tinha que pagar no outro período. E assim, cara, um cara que tem um abalo ou uma renda já comprometida, cara do céu, isso aí é um tiro na cabeça, né, cara? É muito complicado. Por isso, né, o desafio das empresas cada vez, e a gente percebe naturalmente isso na relação que nós temos com os clientes, né, com as empresas de uma forma global, toda a preocupação no processo de concessão de crédito, né, na análise, obviamente, muito mais densa do que foi no passado, né, por instituições que no passado não tinham esse tipo de skill, né, de fazer uma análise densa, hoje passaram a fazer. Outros tomadores, naturalmente, outros concessores, né, com muito mais critério no processo de concessão e preocupação para o consumidor, né? É porque ele está competindo
também com empresas, por exemplo, que dão crédito para o consumidor de baixa renda de diversas formas, na conta de energia elétrica, né, com bloqueio de celular, ou seja, a gente tem diversas outras possibilidades, né? E um ponto importante na pesquisa também é a redução do número de consumidores quitando suas dívidas. Quer dizer, a recuperação de crédito diminuiu 9% os números de consumidores em abril, com relação a abril do ano passado, de que estão procurando quitar a dívida. Isso demonstra mais um desafio, né? A gente fala, 9% não é 9%, ou quase 10%, são 7 milhões que diminuiu. Ou seja, o cara deixou de entrar no mercado, de voltar para o mercado de crédito, ele não tem capacidade de pagamento, ou seja, a gente está falando ali de uma dificuldade visível, né? Latente. Agora, vamos lá, né? Quer dizer, indo naquela filosofia que eu comentei, que é de, cara, a gente tem que fazer a nossa parte. Vamos lá, o que fazer, né? Quer dizer, pô, a gente tem aí inúmeras empresas com grandes estruturas de cobrança, a cobrança terceirizada. Cara, o que fazer? O que eu posso fazer diferente ou o que eu tenho que não deixar de fazer? Acho que talvez melhor ainda, né? Esse é aquilo que eu comentei, né? A gente costuma falar muito, mas às vezes não tem nem a solução e a gente coloca só o problema. É uma solução complexa. Muitos dos birôs de crédito, quase todos, fazem seus feirões, fazem suas análises ou os seus projetos junto com os credores para darem condições para os devedores pagarem a dívida. Muitas vezes o credor abre mão de coisas que ele talvez não pudesse abrir mão, mas os bancos têm condição, na maioria das vezes, de fazer esse tipo de permissão, né, dando para resolver a dívida. Mas o problema é a volta. Como nós vimos lá, dentro dos 85%, tem gente que pagou numa condição de acordo. O próprio Desenrola trouxe isso, o pessoal pagou num acordo e depois volta. Porque tem muita situação que nós falamos de educação financeira. Quantos casos de discussão de educação financeira, tanto no legislativo, no executivo e nas empresas? Os próprios bancos têm nos seus aplicativos de educação financeira, tudo, mas o que isso está trazendo realmente de benefício? Eu acho que essa avaliação é que precisa ser feita. As coisas que estão sendo feitas está melhorando a situação, está minimizando, porque inadimplência sempre vai ter. Vai ter sempre, perfeito. Um espaço para nossos patrocinadores. Queria falar sobre a Recupere, um ecossistema de cobrança com protesto 100% digital. Uma alternativa hoje para você, inclusive, postergar a prescrição da sua dívida. O protesto é uma alternativa para isso. E a Recupere tem uma solução fácil, acessível e ainda com um portal de recuperação. Então, é uma alternativa muito legal para você. Grande abraço lá para o Ivan. Eu entendo que tem um conjunto de ações aí que precisam ser postas em prática simultaneamente, né? Olhando para esse cenário todo, obviamente que, como traz o Paulo, não é novidade, sempre foi um desafio para as empresas, para o consumidor também entender e se relacionar com o crédito sempre foi um desafio, mas eu acho que o ponto principal é fazer com que os profissionais, né, da área de crédito, das empresas, eles entendam que não está na hora de parar, né, não pare em relação a olhar isso como um desafio, a desafiar o status quo, a entender como, de fato, pode melhorar a performance, né, e estressar as diversas ferramentas, né, que não só o SBC tem, mas os outros também têm, outros players têm de mercado, né, para que
o tanto crédito seja melhor concedido e fit, né, e justo naquele momento para aquele consumidor, quanto a cobrança, né, não tem uma transformação somente nas ações, né, mas também nas estratégias, nas definições de políticas, né, de recuperação, e tudo isso tem uma simbiose, né, cobrança com simbiose com crédito, com simbiose com cadastro, porque se não existir essa simbiose, não haverá evolução nesse processo de desenvolvimento. Muito bom. Agora, queria colocar um ponto para vocês, né? A gente vive com novidades aí, cada novidade a gente sempre tem um mundo de críticas. Um momento que a gente teve inúmeras críticas foi do crédito para o trabalhador, que é essa opção aí com a garantia de 10% do fundo de garantia, aonde o nego fala, cara, o governo está querendo emprestar o próprio dinheiro. Não tem nada a ver com isso. É um outro crédito consignado com taxa de juros mais barata. E eu sou um cara que eu sempre defendo o seguinte: se você tem um crédito com qualquer número aqui, com uma taxa de juros de 50 e vai trocar por uma de 20, cara, você não está se endividando, você está reduzindo juros, você está trocando dívida cara por dívida barata. O que vocês veem sobre esse crédito, essa operação, e quanto mais a gente podia ter soluções, porque eu entendo que uma das oportunidades é o próprio crédito ser um ataque à própria inadimplência, no sentido de ter crédito mais barato, para o cara poder pagar as dívidas. O que vocês pensam nisso? O que eu estou percebendo, né, eu vou fazer um comentário aqui, foi a primeira vez que eu estou fazendo esse comentário, eu estou vendo uma enxurrada de empresas querendo aproveitar essa oportunidade para dar crédito, fintech surgindo com esse contexto, né? Nesse contexto, as empresas que já operam também naturalmente não perdendo ali a possibilidade de se relacionar com o seu cliente para esse processo de concessão, mas também lembrando que será mais uma forma de você gerar um crédito e não necessariamente existe a obrigatoriedade do pagamento de uma dívida, porque a competição não espera e não olha para ver se existe uma dívida ativa para o consumidor para liberar o crédito. Perfeito, perfeito. Né? Paulo, quer comentar? E completando, Belini, tudo isso gera naturalmente uma preocupação, né, para as empresas. Eu não estou entrando nem no mérito da preocupação das áreas de recursos humanos e departamento pessoal que estão tendo em relação a essa questão e administração desse novo contexto. Me parece que tem ali uma preocupação nesse sentido. Mas, de toda forma, o cuidado que os novos entrantes nesse mercado para esse tipo de oferta precisam ter no desenho das suas políticas de crédito e no uso das informações adequadas para liberar esse crédito também, né? Porque não é nada garantido, você precisa ter uma informação densa e precisa do consumidor para fazer isso de forma responsável. E o SPC está preparado para isso, para apoiar. Acho que o ponto que o Ronaldo colocou é muito relevante e importante, Tamba. É como você falou, não adianta criticar se estamos dando um crédito mais barato, o cara trocar um crédito de 50% por um crédito de 20% de juros. Mas o que acontece, e na minha visão, e posso estar errado, é que nem o Ronaldo falou, não tem certeza que o cara vai usar isso para pagar a dívida. Exato, pode ser que ele vá usar para comprar outra coisa. Ele pode pegar e sair e falar, não, pô, eu quero comprar a televisão do meu primo, igual a televisão do meu primo. Né? Eu vou pegar isso aqui e vou jogar na Bet, porque a Bet vai me dar a oportunidade de eu ganhar muito mais e aí resolver o meu problema. Também não estigmatizando o jogo da Bet, etc. Mas é uma coisa que está acontecendo, tem a hipocrisia daqueles que nós precisamos lutar pelo bem dos pobres e o cara faz o anúncio da Bet porque ganha dinheiro para isso, né? Então, sabe, esse é o nosso mundo. Mas o que ele falou o cara não tem certeza. Então,
abre o dinheiro, tá bom, eu vou te abrir, mas você já vai direcionar, eu já vou direcionar para isso aqui. Isso aí. Com o intuito Pô, de ajudá-lo. Não é fácil isso, não é fácil. Não é simples, não é nada. Mas é alguma coisa diferente do que está acontecendo. muito bom. Espaço agora para os nossos patrocinadores. Queria falar da Uni. A Uni, mais do que tecnologia, somos um grupo de pessoas dedicadas. Inúmeras soluções, principalmente uma IA excepcional, uma IA que conversa, não é só digitalizada com digitação, e ela conversa e pode estar fazendo venda, cobrança, tudo aquilo que você precisa, pesquisa, tudo isso. A Uni é uma excelente alternativa, queria dar um destaque lá e mandar um grande abraço para o Paulo, grande amigo e parceiro. Pô, pessoal, eu acho que foi ótimo o papo aqui, já são quase 30 minutos. Eu diria o seguinte aqui, se fosse para eu fazer meu resumo, eu diria o seguinte, cara, como a gente já falou aqui, inadimplência sempre teve, sempre vai ter. Desafio, então, cara, sempre teve, cada dia vai ser maior, e acho que a gente, como profissional, está aqui para isso, de novo. Não adianta esperar do governo, esperar do outro, a gente tem que fazer. Eu tenho meu canal aqui com um grande propósito de estar compartilhando informações, trazendo novidades, e é nisso que eu acredito e trabalho muito forte para isso. Queria que vocês deixassem aí o recado final, desse a mensagem de esperança para esse povo todo da cobrança que está aí com esse desafio e se despedissem aí, por favor, gente. Bom, Ronaldo, eu como sou mais velho, vou me despedir primeiro. Eu sabia. Eu sabia. Então, Meline, a esperança, e principalmente, né, você mexe muito, tem uma especialização muito forte na recuperação de crédito, e tem muitas empresas trabalhando e ajudando nesse processo para realmente melhorar o relacionamento entre o credor e o devedor, ou o credor e seu cliente, né? A inadimplência não vai terminar. Então, porque se terminar, essas empresas também não vão ter o que fazer, sendo muito pragmático. Mas vai acontecer. O que nós precisamos realmente é ações que vão diminuir esse volume, porque é ruim para todo mundo. Né? Não é ruim para as empresas de recuperação de crédito, para as empresas originantes de crédito, para o supermercado da esquina, para a farmácia. É ruim para todo mundo. Então, essa avaliação, né, dos riscos, as informações cada vez mais, as empresas que fornecem esse tipo de informações, elas têm muito mais informação, podem ajudar mais numa definição de um crédito mais sustentável. Que é isso que a gente precisa perseguir. A gente fala muito, mas também não estamos conseguindo chegar no crédito sustentável. Exatamente. É aquele que muito bom. Ele mantém o crescimento sem causar muito problema de retorno, de recuo. Então, é isso aí. Temos ferramentas, que nem você falou, hoje já está se discutindo inteligência artificial, né, que vai ser usado, isso, tal, mas eu acho que a inteligência artificial, na minha pouca visão ainda do assunto, né, ela não vai mexer muito com o nosso cérebro, vai continuar dependendo muito do conhecimento daquilo que a gente coloca para ela. E exatamente. Só nós temos o sentimento emocional para fazer as coisas. O sentimento racional, eles vão ter, você vai apertar um botão, o celular vai fazer tudo para você, mas o emocional ainda está no nosso controle. Muito Pronto, bom, Paulo. Era isso. Ronaldo, antes de você concluir, queria dizer aqui um negócio que eu esqueci. Você está com a gente até aqui agora? Curte o vídeo, compartilha, não deixa de se inscrever no canal. Toda terça e quinta tem vídeo inédito aqui. Vai lá, Ronaldo, por favor. O Paulo fechou com chave de ouro aí. Realmente, tudo isso tem que ser olhado, né, de forma holística para ser posto em prática simultaneamente.
Eu só queria reforçar, na verdade, o aspecto desse ponto relativo à preocupação, né, com o desenvolvimento das soluções, tanto no processo de concessão quanto de recuperação. A gente não, nesse nosso papo, a gente não falou sobre fraude, porque tudo isso aumenta a possibilidade de fraude, mas eu queria trazer esse aspecto aqui também para a nossa conversa, e fechar dizendo que foi um prazer, né, estar com você aqui também, Lili, foi um prazer estar com você aqui, Paulo. Muito obrigado pela oportunidade e dizer que o SPC Brasil também está à disposição de todos, né, no apoio aí desses desafios para todas essas frentes de mercado. Muito bom. Eu vou deixar aqui o LinkedIn do Ronaldo e do Paulo, e caso vocês queiram compartilhar mais alguma coisa, Ronaldo e Paulo, só me mandar aqui por WhatsApp, que eu deixo aqui na descrição do vídeo. Galera, acho que é isso. Estamos aqui tentando fazer frente a esse grande desafio que a gente tem esse ano. Eu acho que a gente não pode parar, como eu falei, vai continuar os desafios, a inadimplência, e a gente está aqui exatamente para isso. Galera, Ronaldo, Paulo, primeiramente, mais uma vez, muito obrigado pela rápida resposta para a gente fazer esse vídeo. Agradecer vocês. Vocês são sócios aqui, quando vocês precisarem, estamos aqui também. Beleza? Galera, obrigado mais uma vez. Até a próxima. Tchau. Tchau.